Olá, pessoal! Depois de estudarmos aí sobre as sociedades simples, sociedades ilimitada, sociedades anônimas, na última aula nós falamos sobre os tipos societários e também dos grupos societários. E hoje, bem pertinente, nós falamos também agora sobre a desconsideração da personalidade jurídica, né? E aí, essa personificação dos entes coletivos como sujeito de direitos autônomos seguiu uma regulamentar e também um protecionismo a mais das variadas associações de pessoas naturais que congregam interesses comuns, que são esses grupos políticos, religiosos, acadêmicos, profissionais, econômicos e entre outros, destacando-se aqui nesse contexto as sociedades empresárias que são hábeis à produção de bens e serviços. Especificadamente em relação às sociedades, né, para compensar o risco desse empreendimento, há essa natural limitação dessa responsabilidade, separando aqui o que? O patrimônio da pessoa jurídica particular de seus investidores. E aí, esse princípio ele se torna justificável do ponto de vista econômico, ao longo desse desenvolvimento do sistema capitalista, para se compreender o que? O significado dessa locução, desconsideração dessa personalidade jurídica, né? E aí é recomendável, antes de nós firmarmos historicamente, quando a personificação do ente coletivo, ela se impôs de forma preponderante. Há de salientar, primeiramente, que o instituto dessa desconsideração da personalidade jurídica, ela se constitui em exceção ao princípio da autonomia desse ente coletivo, distinto dos mesmos atributos aí relacionados a cada um de seus sócios. As normas legais que autorizam foram delineadas no Código Civil por meio de cláusulas gerais descritas pelo artigo 50 caput do Código Civil, que era o quê? Essa confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Cada hipótese aliada ao que? Essa insolvabilidade, né? Bem como na legislação extravagante. Destacando-se neste particular o Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente, senhores, né, em seu artigo 28, parágrafo 5º, que se propõe até então ao que? A contextualizar, destacando neste particular, a eventual inviolabilidade da pessoa jurídica, sem a necessidade de quê? Sem a necessidade de uma afirmação de outros requisitos. Então, trata-se de precisar, desde já, qual o regime jurídico aplicável, se é o comum, entre os iguais, inclusive iguais como parceiros empresariais. A teoria maior, onde nós estudaremos, a exigir o quê? A verificação dos requisitos outros, para além da mera insolvabilidade, né? Ou um pretensionista também, entre diferentes, né? A teoria menor, a regular em relação ao consumidor, entre o fornecedor em seu patrimônio, suficiente para honrar as suas obrigações para com o consumidor. Será afastada a personalidade jurídica do fornecedor para alcançar também o patrimônio particular dos sócios ativos, suficiente aí também para saldar as obrigações pendentes da posse jurídica. E aí, nós vamos verificar aqui a teoria maior e a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. E é nesse contexto onde nós verificaremos a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, a origem desse common law. No início do século XVII, houve a expansão colonial dos estados modernos. Os seus governos, para se tornarem possível tal expansão, optaram pela formação das companhias de capitais mistos, que era o quê?
a estatal e também a privada, né? O privado nesse contexto. E as quais lhe permitiram o quê? A concentração de somas vultuosas atraindo investidores. A responsabilidade de tais investidores teria como limite o capital que ultimasse vertido para o negócio. E para a época, revelou-se como um privilégio. O comerciante comum tinha a aplicação do princípio da responsabilidade limitada e pessoal. Neste contexto, Rubens Requião tem tais sociedades colonizadoras o protótipo das sociedades anônimas. Após o capitalismo mercantilista, decorrer da Revolução Industrial, no século XIX, a grande indústria apropriou-se do modelo para a consecução de capital suficiente e subsidiar também a expansão de um processo de produção em massa. E aí percebe-se que a grande empresa, originariamente, a exceção e dependente dessa autorização estatal, especial para o quê? Para a criação, e popularizou-se bastante para o reconhecimento e a personificação dos requisitos pelo ordenamento jurídico. A sociedade anônima, até então, assim representou e representa também um instrumento democrático, pois ela propicia aos pequenos investidores a participação e alcance dos lucros positivos dos grandes empreendimentos. Atrai pequenos investidores com uma responsabilidade limitada até então. Houve o reconhecimento da limitação da responsabilidade patrimonial para sociedades preponderantes estatais com um regime jurídico no direito público. A assimilação de tal autonomia patrimonial e correlata a limitação da responsabilidade de forma generalizada no âmbito do direito privado. De modo similar, também foram regras de direito públicos advindas desse direito internacional que fomentaram a desconsideração da personalidade jurídica de sociedades comerciais. Jorge Hurtado Cobres, ele considera uma origem remota dessa desconsideração da personalidade jurídica, entendida como uma ficção necessária para arrostar os efeitos negativos dessa personalidade, quando previsto quando da constituição do ente coletivo. E aí, nós vamos entender que em tal época eram comuns os conflitos a envolver a possibilidade de controle de bens ou de conflitos de patrimônio de estrangeiros, eventualmente considerados inimigos. Exemplificando aqui, para que entendam tal preocupação com a legislação e a jurisprudência francesa e inglesa, cuidou-se de relativizar naqueles países a constituição formal de determinadas sociedades empresárias e seus flagrantes e de necessária autonomia, pois apesar de nacionais, foram consideradas, alguns casos, entidades coletivas inimigas. O primeiro caso a contextualizar a possibilidade do confisco de crédito decorrente nesse sentido da técnica da desconsideração da personalidade jurídica, percebeu-se no Poder Judiciário inglês. Trata-se lá do caso Daimler, Companhia Limitada, versus Continente Trail, e Huber, companhia também, julgado em 1915 e 1916. Aí tem um apanhado de toda essa situação. Eu quero que vocês aproveitem para dar uma boa lida, a qual eu vou pedir apenas um resumo desse como trabalho que passarei para os senhores, tá certo? Isso aí, senhores, foi uma decisão causídica, política, mas ao pronunciar essas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, na perspectiva de coibir o pretenso abuso de direito e que serviu para a formação de uma jurisprudência daqueles tempos de guerra que acabou por se consolidar nesse contexto. Há também de se registrar que anteriormente, mas fora do contexto europeu, ainda que também pertencente à família common law, foi na jurisprudência norte-americana que se percebeu também a técnica da desconsideração da personalidade jurídica.
O caso Bank of United States e DeVos, né, em 1809, serviu de referência para a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica ao firmar a competência da Justiça Federal, em hipótese que preponderou não o domicílio demandada, e sim dos diferentes sócios que compunham o seu quadro societário. Cabe aqui uma rápida incursão no teor da decisão proferida do referido caso. O juiz Marshall, então, membro da Suprema Corte dos Estados Unidos, ao considerar a demanda que era travada entre os sócios e o fisco, né? O fisco é o Estado e os sócios dessa empresa, permitiu uma interpretação de que somente não a competência seria da Justiça Federal em face de terem os sócios domicílios em mais de um estado, mas a responsabilidade patrimonial também deveria ser deles e não da pessoa jurídica nesse contexto. Erigiu como um problema da aplicação da doutrina até então, da desconsideração da personalidade jurídica, ao estabelecer e vislumbrar o quê? Um limite, né? Um liame para a construção de tal doutrina, sob pena de esvaziar-se por completo o sentido da personalidade alcançada e garantida pelo direito positivo. Apesar de uma doutrina de testes prévios, como filtro para aceitação da aplicação da técnica da desconsideração, a crítica ao sistema norte-americano, né, se assenta na constatação de que, apesar da força da prática judicial, calcada na justiça material, no caso concreto, multiplicam-se e confundem-se com os critérios adotados para definir as hipóteses da desconsideração da personalidade jurídica. Tal doutrina não alcançou a mesma repercussão no Reino Unido, pois naquele país prevaleceu a orientação jurisprudencial a fazer preponderar o que? A autonomia jurídica do ente coletivo. Entendimento da Câmara de Lords, última instância de julgamento no célebre caso Salomão versus Salomão, né? E Companhia Limitada de 1896. O senhor Aron, né, fabricante de sapatos, por muitos anos, explorava com êxito o seu negócio, exercendo ali até então como comerciante, né, individual. Entretanto, em 28 de julho de 1892, decidiu ele abandonar a firma individual e transformá-la em sociedade limitada. Fizeram parte do quadro societário dessa Salomão, né, Companhia Limitada, o próprio Salomão, sua esposa e os 5 filhos do caso. O capital social do ente coletivo correspondeu a 40 libras esterlina, distribuindo-se em 40 ações, cada um no valor nominal de 1 libra. A sociedade se apropriou da estrutura das antes construída, né, por firma individual, desembolsando a cifra de 38.782 libras. Contabilmente, tal valor foi saldado parcialmente à vista, remanescendo como positivo, passivo dessa sociedade em relação ao Salomão a quantia de 10.000 libras, né, representada por crédito privilegiado. Um ano após a sua constituição, da conjuntura econômica desfavorável, a sociedade experimentou perdas consideráveis, nomeado aí até então um liquidante para realizar o ativo e o distribuí-lo entre os credores. Percebeu-se que havia ali até então havia passiva descoberto, o ativo da sociedade não seria suficiente para o pagamento de atos dos credores. Entre os credores prejudicados, o senhor Broderick, né, buscou a anulação do contrato de trespasso. Você já sabe que esse contrato de trespasso, que é a transferência do estabelecimento comercial, né, que é a transformação da firma individual em sociedade, com consequência para responsabilizar diretamente a Salomão por valores que deixara de receber. E a petição ela trouxe 3 eixos de argumentação. Primeiro, superfaturamento do valor das ações adquiridas por Salomão. O contrato da sociedade serviria para fraudar os credores. Nós já vimos que os contratos eles fazem leis entre as partes.
E a concentração do capital adquirido, em sua maioria pelo próprio Salomão, evidenciava-se o quê? A administração do negócio, que continuou a cargo dele. Demais sócios tiveram ingerência sobre os rumos da sociedade, o que traria aí e atrairia também a sua responsabilidade pessoal por fraude noticiada. Em primeira instância, entendeu-se que os privilégios dos acionistas majoritários revelavam-se a continuidade da firma individual. Salomão, de fato, seria o acionista desse único empreendimento, né? E demais acionistas, pelo grau de parentesco, seriam sócios meramente figurativos. Salomão fez dela mero preposto para blindar o seu patrimônio particular e em prejuízo de seus credores. A Corte de Apelação encampou o mesmo entendimento, apesar de não confirmar a declaração de inexistência da sociedade, devendo aportar o capital suficiente para saldar as obrigações pendentes. As premissas da teoria da desconsideração da personalidade jurídica foram construídas aqui, apesar do acerto profético das decisões de primeira instância, e a justiça inglesa reformou-as. A fórmula da teoria ela se torna bem simples quando a pessoa jurídica for usada para fins fraudulentos ou por abuso de direito, restando da insolvência com o débito não pago, o magistrado poderá afastar apenas a eficácia do seu ato constitutivo de maneira a que possa autorizar que o débito seja satisfeito com o patrimônio particular do sócio. A Salomão, porém, recorreu à Corte de Lords e conseguiu reverter à unanimidade o decidido pelas instâncias inferiores. Salomão pôde continuar a preferência de seu crédito e não era responsável pelas obrigações pendentes da sociedade. A decisão optou por uma solução que preservasse a segurança jurídica e econômica no cenário coletivo e não observou o atendimento do interesse individual de alguns credores. A jurisprudência inglesa manteve-se coerente com aquele precedente, restringindo a aplicação da doutrina da desconsideração da personalidade jurídica. No contexto de globalização, em 1990, cita-se como mudança de paradigma o caso Adams e Capa Indústria PLC, encampando a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica quando perceptíveis de grupos de sociedades e quando reconhecida também a unidade econômica, apesar de presente a autonomia jurídica. Nitidamente se nota, até redundante, que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica se originou da prática judiciária desenvolvida no sistema anglo-saxão de direito, o denominado aqui common law. A tradição jurídica que sustenta no poder criador do ato normativo do poder judiciário, e tal doutrina não poderia ser incorporada ou imposta à família romano-germânica de direito, civil law, em que o magistrado, em regra, predispõe a se interpretar e aplicar o direito, mas não a criá-lo. Até porque, como se afirmou, assentou-se em instituto já positivado, como a fraude à lei e o abuso de direito. Nesse contexto aí, esquematizado a teoria original dessa desconsideração da personalidade jurídica, dentro desse contexto de quê? Dentro desse contexto de desconsideração da personalidade jurídica, essa origem desse common law aqui, esse apanhado aqui, que eu passei para os senhores de forma sintetizada. Mais aprofundadamente terão os senhores no material de apoio, que é o quê? O material em PDF que eu pré-disponibilizo para os senhores. Quanto à teoria da desconsideração da personalidade jurídica e obra pioneira de Rolf Serig. Antes de seu reconhecimento legislativo, foi debatida doutrinariamente no continente europeu a tese de doutorado de Rolf Serig, em 1955, com o título Estatuto Jurídico das Pessoas Jurídicas e a Realidade.
O estudo e essa sistematização dos casos da desconsideração da personalidade jurídica, catalogadas da prática judicial norte-americana e também da alemã, foram aceitas em países como Itália e também Espanha. Rubens Requião primeiro divulgou as ideias de Seyrick, foi o primeiro a divulgar as ideias de Seyrick aqui no Brasil, né, apesar de relativizá-lo. A personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, mas ela está sujeita ao quê? E contida pela teoria da fraude contra os credores e pela teoria do abuso de direito. Rolf Seyrick iniciou a sua análise com a constatação de decisões alemãs discrepantes em relação ao que? A possibilidade de compensação de créditos originariamente contra o governo alemão serem extensíveis a pessoas jurídicas de direito privado, entretanto, controladas pelo Poder Judiciário, né, diante de quê? De sua posição de destaque no que diz respeito à maioria da sua participação social até aqui, né? E aí, senhores, o interessante é que o viés meramente objetivo que se construiu para a desconsideração nesse caso atendeu a um critério político contingencial e não jurídico até então, né? E aí é dizer que essa pessoa jurídica não deveria servir de escudo para burlar a lei, para justificar também o inadimplemento contratual ou fraudar terceiros. Excepcionalmente, entretanto, se alguém se utilizar abusivamente da forma jurídica, preponderante, perpetrando até então ilícitos por meio dela, logicamente não merecerá amparo do direito e deverá suportar os efeitos de eventual desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, poderá ser responsabilizado pessoalmente. A pessoa jurídica também não pode ser utilizada para mascarar esse inadimplemento contratual e o caso em tela perfeitamente abarcaria no ordenamento pátrio a cláusula de não restabelecimento em caso de trespasse. Rolf Seyrick trouxe à baila dois outros casos intermediários, não exatamente identificados com o burlar da lei ou de determinada avença ao salientar outras hipóteses de danos a terceiros ocasionados pelos sócios do ente coletivo, utilizando-se devidamente da personalidade jurídica. A primeira proposição de Rolf Seyrick, né, concentrou-se como se pode perceber nos casos em que detectou o uso abusivo da forma da pessoa jurídica para fraudar a lei e contratos também ou terceiros. O abuso consciente, doloso, algumas vezes, inclusive a conformar ilícito penal, em tais circunstâncias justificável a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os perpetradores das fraudes fossem responsabilizados pessoal e ilimitadamente aqui nesse contexto, né? E aí a obra de Rolf Seyrick impulsionou na Alemanha, país como o Brasil também, né? Impulsionou na Alemanha e países como o Brasil, de tradição romano-germânica, a discussão sobre a necessidade de eleição de critérios confiáveis para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Percebe-se que o pensamento de Rolf Seyrick foi inspirado para o legislador brasileiro ao eleger como cláusulas gerais para as hipóteses de desconsideração desse desvio de finalidade e essa confusão patrimonial, conforme expressamente o artigo 50 do Código Civil. O abuso de direito, ainda que não se identifique nesse contexto, né? Como eventual fraude, poderá, algumas situações, ser alcançada por meio de contextualização de critérios objetivos, sintetizado em locuções do tipo fim social ou econômico do direito, tá certo? Entre a omissão legislativa e uma regulação de equilíbrio, é inegável que a origem da técnica de desconsideração da personalidade jurídica
construiu-se no common law, destacando-se a jurisprudência norte-americana, a justificar o levantamento do véu da pessoa jurídica. Esse pressuposto para a aplicação da técnica da desconsideração da personalidade jurídica, e aí nós veremos. Primeiro, faz o quê? Avalia-se pontualmente interesses divergentes entre os sócios e a personalidade e a pessoa jurídica, e se realmente possível delimitar patrimônio distinto, isto é o que? Ainda não detectável a confusão patrimonial. E em segundo lugar, também analisar a atuação dos sócios em nome da sociedade, esta a consubstanciar um resultado contrário a essa equidade. Quanto nesse contexto da doutrina americana, nós vamos ver quis, portanto, objetivar a aplicação dessa técnica da desconsideração da personalidade jurídica, identificando indícios mínimos para a subsunção do caso concreto a conclusões tomadas em casos semelhantes aqui, enfrentadas pelo Poder Judiciário daquele país. E estabelecer quais situações de fato e quais os padrões a serem contextualizados. E aí nós verificaremos que uma operação lógica, reduzindo a mensuração ou a comparação desses parâmetros sistematizados pela doutrina e as circunstâncias no caso concreto sob júdice. Erigir-se a necessária a aplicação dessa técnica da desconsideração da personalidade jurídica, sobressaindo-se os casos relacionados a esses desmando no meio empresarial, prejudicando, ora, os próprios acionistas, ora, também os próprios credores. Carmen Boldo Roda, enumerando 19 situações a revelar o uso abusivo da sociedade empresária. E aí eu citarei algum deles, tá? Porque está no material de apoio. Espero que vocês façam uma boa leitura desse material de apoio. E também eu vou dar um trabalho em cima disso aqui. Eu vou dar um resumo para vocês fazerem sobre a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Todo em cima desse material que eu estou fornecendo aos senhores. Se o aluno buscar em outros, né, eu digo que não deve ficar nessa cova rasa, e sim buscar em outros, tá? Outros materiais. Quanto a essas 19, essa confusão de patrimônio entre a sociedade e os seus acionistas, e essa é a primeira dela, desvio dos fundos da sociedade para fins não corporativos. Um terceiro, discrepância ou escrituração deficitária dos livros da sociedade. Um oitavo aqui está lá, a infracapitalização diante de patrimônio deficitário ou incompatível com os riscos da atividade empresarial desenvolvida. Encobrimento da identidade, propriedade, gestão dos interesses financeiros dessa sociedade e também das atividades empresariais dos sócios. Uso da sociedade como subterfúgio para levar a cabo as transações legais. Também a constituição e uso de corporação para assumir as obrigações, né, existentes e pertencentes a outra pessoa ou entidade. E aí vai se entender, senhores, e entre outras que está no material de apoio. Entende-se que a preponderância de um ou outro indício inferiu-se que a sociedade empresária se afastou-se dessa função social, né, nesse contexto, dessa doutrina, né, essa doutrina norte-americana. E agora nós verificaremos na doutrina argentina. No direito comparado, especificamente no direito argentino, a lei que trata das sociedades comerciais, ela demonstra-se mais abrangente que o Código Civil. Tanto lá quanto aqui, o desvio de finalidade, né, está elencado e sanciona com imputação da responsabilidade ilimitada e também dessa responsabilidade solidária por eventuais prejuízos causados. A ampliação da aplicação da técnica da desconsideração quando mal ferida essa boa-fé ou quando frustre aí direitos de terceiros. A doutrina argentina, ao classificar as hipóteses da desconsideração da personalidade jurídica, está comprometida com o princípio da autonomia jurídica. E aí o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por isso, poderá envolver terceiros alheio à administração da sociedade, os seus sócios, administradores
e, eventualmente, não sócios e a própria pessoa jurídica. A Argentina ela optou pela regulação dos casos de desconsideração da personalidade jurídica, mas pontuando cláusulas como normas, princípios do direito societário. Em prol da necessária segurança jurídica, a regulação das hipóteses dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica foi medida mais do que acertada. Entretanto, há um risco de uma banalização do Instituto ao se buscar uma aplicação da referida técnica que se baseie apenas em indícios de insolvabilidade, a privilegiar alguns credores em detrimento de outros, os quais deveriam ter aqui um tratamento isonômico no procedimento próprio da ação de responsabilização, artigo 82, né, da lei de falências, ou subsidiariamente o da execução coletiva, ou seja, por meio falimentar nesse contexto. Tá? Quanto à regulação no contexto ibero-americano, nós vamos entender que a legislação uruguaia a respeito do tema, que se apresenta menos genérica do que a Argentina, pois não faz referência à cláusula geral da boa-fé como porta de justificativa dessa desconsideração. Uma evidência como limite para a utilização do referido instituto e também para a preservação os interesses de terceiros não favorecidos com uma eventual desconsideração. Percebe-se menos teoricamente que os casos de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias no Uruguai se concentram onde, Odair? Se concentram no enfrentamento do uso abusivo dos entes coletivos e se relacionam com a preservação do empreendimento, vislumbrando aí os conflitos externos e internos, passíveis de contextualizar a necessidade dessa desconsideração. A Lei 16.060/89, de 1989, Lei da Societária do Uruguai, o tema da desconsideração da personalidade jurídica, é possível perceber que a técnica da desconsideração como medida excepcional, pois aplicável somente se demonstra contra a fraude, né? A fraude contra os sócios e também acionistas, terceiros, ou a lei ou a violação da ordem pública, provocando aí um prejuízo a alguém. Ao analisar a legislação ibero-americana, percebe-se, né, de forma minoritária, os países que optaram pela regulação, como Brasil, Argentina e Uruguai, da desconsideração da personalidade jurídica como instituto autônomo. A maior parte dos países o tem aplicado e reconhecido apenas judicialmente. José Hurtado Cobles, ao contextualizar, esse doutrinador, ao contextualizar o tema na Espanha e em países de língua espanhola, na América, salientou o entendimento também doutrinário e jurisprudencial de que a técnica da desconsideração deve ser aplicada com máxima cautela e buscando atender também às peculiaridades do direito societário. Entre a ausência de regulação e uma regulação atualhada, deve-se buscar o quê? Um equilíbrio. Né? A positivação do Instituto percebeu também como resultado da incorporação da jurisprudência e também da doutrina internacionais aos casos nacionais, destacando como uma solução de passividade ou também de uma omissão dos legislativos, que ainda não optaram pela essa regulação. A aplicação pelos juízes e tribunais, né, nesse contexto da teoria da desconsideração, tendo em vista a eleição de grupos de casos, os quais corresponderão às cláusulas gerais ou também dos quais se poderão aprender das diretrizes e subsidiar a aplicação de tal doutrina e a instrução do caminho para uma eventual regulação. A sistematização das normas a respeito e o diálogo de fontes correspondente a pautar a utilização da técnica da desconsideração de forma equilibrada, coibindo eventuais abusos aí de dirigentes dos entes coletivos, mas sem perder também de vista que a atividade empresarial é interesse difuso. Tal problema é potencializar ou se tornar mais agudo quando se percebe que os entes coletivos que agem sob a influência diletiva,
né, diretiva ou econômica de outros, como explanaremos aqui afora. A desconsideração da personalidade jurídica no Brasil. No Brasil, se optou pela regulação genérica e parcelada do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. O Código Civil trouxe verdadeiras cláusulas gerais abertas a incorporar o Instituto na legislação pátria. O Código Civil, em seu artigo 50, ele reproduziu as inquietações e conclusões da obra pioneira de Rolf Serig, conforme já explanamos, ao mitigar os efeitos dessa personalidade, tá? Dessa personificação, quando contextualizada o uso indevido, né, desse ente coletivo, ou também da negação do princípio da autonomia patrimonial, quando não identificável uma linha divisória entre o patrimônio particular dos sócios e o patrimônio dessa sociedade. O referido dispositivo ele exige que a pessoa jurídica tenha sido utilizada abusivamente com a prática de desvio da finalidade ou também dentro desse contexto de confusão patrimonial. Um dos dois, pelos sócios aqui. A desconsideração somente será aplicada a requerimento ou a requerimento do prejudicado ou também quando indagada pelo Ministério Público quando lhe couber intervir no feito. Quanto às cláusulas gerais no Código Civil, a teoria maior e a teoria menor, e a qual verificaremos agora sobre a teoria maior, né, tem permitido a positivação de princípios que incorporam valores aos diplomas legais, contextualizados nos casos concretos pelos julgadores. A título de exemplo, fala-se da boa-fé objetiva como norma de princípio constitucional, né, no Código Civil. É um parâmetro de interpretação, artigo 113. Também é um limite do exercício de direitos, artigo 187. E uma criadora de deveres anexos entre os contratantes, artigo 422 do Código Civil. Em sentido semelhante, quando se fala, senhores, em desvio de finalidade da personalidade jurídica, sendo que somente o enfrentamento dos casos concretos se redundará na contextualização daquele conceito jurídico genérico. Pragmaticamente, é possível dimensionar que o desvio de finalidade ultimará por ocasionar a confusão patrimonial, e aí convencionou-se que o artigo 50 caput do Código Civil estará a encartar a chamada teoria maior da desconsideração, em que se tem como único requisito para viabilizar a desconsideração e a insolvabilidade da pessoa jurídica. E que isso ocorre onde? Ocorre sempre nas relações de consumo. Essa teoria maior a se verificar, a se visualizar na sua vertente subjetiva ou no seu viés objetivo, tá certo? Quanto à legislação protecionista da teoria menor, a teoria menor, por outro lado, ela pode ser exemplificada, né, pelo parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prescinde ou não considera, nem investiga eventual desvio ou mesmo a confusão patrimonial. O mero obstáculo não está condicionado às hipóteses do caput do referido artigo 28. O parágrafo 5º, apesar dessa sua topografia, ele serviria para não especificar o quê? As hipóteses, né? As hipóteses do caput, mas para expandir como cláusula aberta, cláusula geral, portanto, a possibilidade de uma contextualização de desconsideração da personalidade jurídica sempre que o consumidor for impossibilitado de ser ressarcido dos prejuízos causados pelo fornecedor. Essa inviolabilidade para fomentar a desconsideração da personalidade jurídica deveria estar jungida a uma atuação dos sócios irregular ou ilícita, ou seja, vinculada às hipóteses lá do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Pois a personalidade jurídica, a pessoa jurídica, também seria coisificada, sendo que a teoria do levantamento do véu corporativo, a par de prestigiar os direitos dos credores,
sociais também tem o objetivo de que desse ente coletivo, ou seja, um sujeito de direito até então. Quanto à crítica da banalização da teoria dessa teoria menor, repiso aqui que a aplicação objetiva da técnica da desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor coletivo poderá redundar na sua o quê? Exatamente na sua extinção. Na sua extinção. Também levaria à ausência de mercado para o empreendedor, a atividade empresarial tornaria-se a prática inviável ante ao risco unilateral desproporcional dos benefícios da atividade econômica e necessária a todos, mas arriscada apenas para o empreendedor. Como todos os empreendedores, como os consumidores, trabalhadores, Estado, sociedade, se beneficiam dessas atividades empresárias, nada mais razoável que todos assumam os seus riscos. Né? E aí, nota-se que a hipótese legal, as duas situações, desvio de finalidade e confusão patrimonial, deverão ser analisadas no contexto fático que caracterize o abuso da personalidade e caberá ao juiz, em caso de hipótese concreta, o que? Verificar se houve a intenção subjetiva abusiva na utilização dessa pessoa jurídica, desviando de sua finalidade ou confundindo o seu patrimônio com o de seus membros. Fábio Loa, ele afirma que a redação do artigo 50 do Código Civil atendeu à sugestão de Rubens Requião, subjetivista, ao inserir a necessidade da prova do abuso na utilização da pessoa jurídica. Todavia, adotou a formulação de Fábio comparado, objetivista, ao estabelecer a necessidade de comprovação desse desvio de finalidade ou essa confusão patrimonial, tá certo? Hipótese de desconsideração objetiva da personalidade jurídica na legislação brasileira. Após uma análise mais acurada do artigo 28, parágrafo 5º do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, demonstra que essa redação ela chega a ser um obstáculo ao empreendedor. Por quê? Ela estabeleceu que os sócios sejam atingidos em seu patrimônio, se houver havendo dano causado ao consumidor. Até porque mais de 90% das relações jurídicas empresariais são estabelecidas entre elas e também entre o consumidor. Proteger o consumidor é necessário, todavia também é necessário garantir a atividade econômica, né, produtiva, estimulá-la e também protegê-la, pois o ato dos estados, mercado, empregados, consumidores, essa coletividade interessam a constituição e a preservação dessas pessoas produtivas. Na mesma perspectiva se encontra o parágrafo 3º do artigo 18 da Lei 9.847 de 99, quando expressamente destina-se a desconsideração da personalidade jurídica se houver óbice a reparação de prejuízo ao Sistema Nacional de Estoque de Combustíveis e também ao Abastecimento Nacional de Combustível. Outra hipótese objetiva é aquela prevista lá no artigo 34 da Lei 12.529 de 2011, né, a qual confere ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, no âmbito da atribuição para julgar atos ilícitos contra a economia e o poder de condenar pessoa jurídica ao pagamento de multa. A lei prevê ainda como hipótese objetiva a aplicação da desconsideração débitos tributários não recolhidos, artigo 135 do CTN, né? E débitos também trabalhista, artigo 7º e artigo 9º da CLT, tá? Essas hipóteses legais de desconsideração objetiva, bastando a insolvência da pessoa jurídica, em contraposição à desconsideração subjetiva,
fraude ou abuso promoverão o equilíbrio ou desequilíbrio na distribuição do risco da atividade econômica entre o empreendedor e a coletividade. Hipóteses apenas impõem que o risco total ao empreendedor é possível um caminho do meio, tá? Por quê? Porque sempre o interesse coletivo, sem desprezar o ponto de vista da análise econômica do direito, pois ela leva em consideração sempre a administração da escassez, problema que não é só da ciência econômica, mas da vida em sociedade. Esse caminho no meio foi o que o STJ recentemente adotou a sumular as súmulas 430 e 435, afirmando que o simples inadimplemento da obrigação tributária não autoriza a penhora do patrimônio do sócio administrador, todavia o encerramento irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o referido sócio. Há aqui um terceiro critério palpável para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica no projeto de lei 1572 de 2011 e no projeto de lei 487 de 2013. O direito societário, hoje direito de empresa, como regime no Código Civil, no PL 1572 de 2011, que é o novo Código Civil Comercial, estabeleceu, permeado de normas e princípios positivados, que denotam a necessidade de proteção dos empregados, dos empregadores, tá? E permitam o quê? E permitem inferir os valores de um capitalismo social, isto é, um capitalismo capaz de gerar justiça social. Logicamente, o princípio da autonomia patrimonial demonstra essencial para fomentar a atividade econômica, e onde empreendedores se lançarão essa atividade de produção de bens e serviços, se houver como dignamente planejar, prospectar o mercado e prever os custos, antever os riscos e contingenciar essas reservas, tá certo? Tal mitigação dos princípios basilares desse direito societário excepcionalmente ocorrerá por meio dessa desconsideração da personalidade jurídica expressamente regulamentada no direito projetado. Apesar dos princípios elencados aqui que convergem para tal preservação do empreendimento, é criticável que a judicialização do incidente da desconsideração da personalidade jurídica não se instrumentalize como uma fase preparatória em que as partes tenham a oportunidade de buscar uma solução construída para a situação de crise do ente coletivo. Assim, tanto o projeto do novo CPC quanto o novo Código Comercial parecem ainda estar arraigados na litigiosidade de um processo preponderantemente adversarial. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC, a Lei 13.115 de 2015, novo CPC, a gente costumou dizer, né, mas que não é tão novo já, já vai para 6 anos. O novo CPC regulou a contextualização dessa personalidade jurídica por meio do incidente em seus artigos 133 ao 137. Apesar dessa generalidade do referido incidente, na fase de conhecimento ou no cumprimento de sentença, ou quando também da execução extrajudicial, o artigo 134, percebe-se, senhores, que haveria uma observância do contraditório e também da ampla defesa, pois os terceiros aos quais dirigida a extensão da responsabilidade jurídica ou da própria pessoa jurídica em relação às obrigações de seus sócios, garantindo um prazo de 15 dias para oporem ao pedido do artigo lá elencado no artigo 135. Por outro lado, poderá haver também a utilização sem critério do pedido de desconsideração, a possibilidade da desconsideração seja destacada já na petição inicial. Quando se tratar de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, né, a sua instauração ocasionará o quê? Ocasionará a suspensão, né, do feito correlato, sendo que a decisão sobre tal incidente caberá a agravo de instrumento, artigo 136, né, nesse contexto. Especificadamente em relação à possibilidade de instauração do incidente da desconsideração em sede de execução fiscal, o redirecionamento dessa execução fiscal ocorrerá à função de tal solidariedade expressamente prevista em lei e não em função de abuso de direito em relação à pessoa jurídica devedora ou à confusão patrimonial. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimado esse redirecionamento à execução fiscal para o sócio regular. Esse redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente prescinde da incidente da desconsideração da personalidade jurídica, prevista onde? No artigo 103 do novo CPC, para os demais cumprimentos das sentenças de execuções em relação ao princípio cooperativo, do contraditório efetivo, da boa-fé processual e da não surpresa. É recomendável a instauração do incidente de desconsideração. Quanto à ementa, está aí no material de apoio dos senhores, para que os senhores deem uma boa lida. A ementa é o seguinte: processual civil, execução de título judicial contra a pessoa jurídica não localizada no endereço fornecido à junta comercial, dissolução irregular, desconsideração da personalidade jurídica, tá? E aí todos os enlaces aí da personalidade jurídica, redirecionamento ao sócio, possibilidade, né, desde que observado o princípio do contraditório. Está no material de apoio, julgado do STF, no recurso especial 131.516 de São Paulo, recurso especial de 2011, tá? Turma da relatoria do ministro Gurgel de Faria, de São Diário da Justiça, 26/4/2017. Quanto ao nosso último tema de hoje, né, que é sobre a desconsideração da personalidade jurídica no grupo societário, né, que nós vimos na última aula, grupo societário, tá? Em razão disso, a relativização do dogma da autonomia patrimonial entre os grupos da sociedade tem merecido tratamento legislativo, ou pelo menos contextualizado a hipótese da teoria da desconsideração, seja pelos ensinamentos doutrinários, seja pelas soluções jurisprudenciais. Neste particular, a subordinação haverá quando, no contexto da concentração empresarial, percebe-se que uma sociedade última por impor a sua vontade em relação à outra, seja como for, o elemento comum aos grupos de subordinação situa-se na direção única ou preponderante a submeter-se os entes coletivos dessa consecução de seus negócios. E aí, no caso de insolvência, de insolvabilidade de uma sociedade controlada por meio, por exemplo, né, priorizando os seus efeitos dessa personificação, teoricamente não se poderia responsabilizar a controladora por isso, né, pelo polo passivo, a descoberto dessa controlada. Entretanto, a questão tem encontrado diferentes soluções legislativas. A lógica é de que o risco da exploração da atividade possa a ser compensado com o lucro em perspectivas do empreendimento. Na cadeia de produção distributiva, os vários fornecedores são corresponsáveis, pois se beneficiam, lucram com o incremento dessa atividade uns aos outros, ainda que indiretamente, né? Logo, para se verificar a banalização da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade, né, nós vamos verificar que dessa personalidade jurídica, que bem como alcançar o que? A segurança jurídica necessária ao grupo econômico, aqui até então, né, ao esse grupo econômico, a regulação específica que se apresenta como alternativa viável.
A crítica a tal sistema reside no distanciamento dessa responsabilidade solidária do raciocínio de que a razoabilidade de se imputar a responsabilidade a essa controladora por atos controlados, coligados, que se concentram no efetivo poder de decisão. Mais uma vez, a legislação brasileira, ainda que microsistema consumerista, afere-se à regra solidária, né, e prestigia o princípio da autonomia patrimonial quando estabelece a responsabilidade subsidiária entre a sociedade integrante dos grupos econômicos do parágrafo 2º do artigo 28 do CDC. Tal tendência é comumente referida em análise dos emblemáticos casos Alticoran e Teofal e Vídeo. No primeiro caso, por meio de contratos de leasing, 7 sociedades constituídas sob forma limitada locaram 39 graus, né, Alticoran, de uma fabricante japonesa. E aí, no segundo precedente, uma sociedade falida por intermédio de seu administrador buscou a responsabilização de uma instituição financeira que teria sido responsável pela condução administrativa da sociedade, ainda que por meio que ultimaram sócios majoritários do empreendimento. No terceiro precedente, a sociedade demandante, Vídeo, inicialmente viu-se impossibilitada de executar seus créditos contra a sociedade limitada, razão pela qual redirecionou a execução para o patrimônio do gerente, que exercia o comércio por meio de firma individual, bem como em relação à sociedade da qual ela participava. Observou-se aqui também a extensão da possibilidade que variou da má gestão, migrando para a organização do empreendimento, mitigando essa referida extensão para afastá-la em relação ao membro do grupo, né, de fato que não se tinha beneficiado dos negócios a se envolver, a sociedade solvente no caso do Vídeo. Nesse sentido, a CLT corresponde ao microsistema para as relações trabalhistas no artigo 2º, parágrafo 2º, e fundamentam o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Por fim, frise-se ainda que a solução encontrada nas relações de consumo, tendo em vista que o artigo 28, parágrafo 2º do CDC, trouxe a previsão da responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes desses grupos econômicos, dispositivo que se encontra em sintonia com a excepcionalidade dos casos de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Nos termos das cláusulas gerais dos artigos 50 do Código Civil, buscando-se ainda racionalizar o grau de comprometimento do patrimônio dessas sociedades integrantes dos grupos da sociedade, tá certo? Por fim, pessoal, chegamos no fim da nossa aula sobre desconsideração da personalidade jurídica, onde nós vimos as noções preliminares, né, falando dessa personificação dos entes coletivos. Depois nós vimos de onde vem a origem da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, origem common law. Depois, passados esses nuances, nós entramos lá nas premissas sobre a desconsideração da personalidade jurídica e a obra pioneira que teve grande importância para o direito brasileiro, de Ruf Cederic, a qual nós hoje no nosso direito comparado aí, o artigo 50 está totalmente embasado em cima dessa obra de Ruf Cederic. E aí nós passamos o nosso estudo hoje sobre entre uma omissão legislativa, falta de lei lei legislativa e uma regulação que traga aí o quê? Um equilíbrio. Aí nós passamos a entrar nas doutrinas norte-americanas, né? Nós também falamos da doutrina argentina, também falamos de forma bem en passant tanto da doutrina argentina como a doutrina americana e a regulação no contexto ibero-americano desse nosso continente aqui, falando mais aí aprofundadamente sobre o Uruguai e também a desconsideração da personalidade jurídica, onde que mais nos interessa? Aqui no Brasil. E nós vimos a importância do artigo 2º do Código Civil.
Vemos cláusulas gerais também, como os limítrofes, né, desse artigo do Código Civil, que é o artigo 133, o artigo 113, que é um parâmetro de interpretação, e a limitação do exercício de direito, do artigo 187, e também os deveres anexos entre quem? Os contratantes, artigo 422. Nós vimos também sobre a legislação protecionista da teoria menor e da teoria, a teoria maior, perdão, né? Essa legislação protecionista, e também a crítica da banalização da teoria menor, tá? Eu passei aqui, nós vimos a teoria maior, essas cláusulas gerais, na teoria maior, e também a legislação protecionista da teoria menor e a banalização da teoria menor num contexto bem aprofundado aí. Por final, né, partindo já para o fim, nós falamos sobre a hipótese de desconsideração objetiva da personalidade jurídica na legislação brasileira, né? Aí falamos sobre a desconsideração da personalidade jurídica nos projetos de lei 1572 de 2011 e no projeto de lei 487 de 2013. Nós falamos aí do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né, no novo CPC, né, o Código de Processo Civil, trazido aí nos artigos 133 ao artigo 137. Aí falamos sobre a desconsideração da personalidade jurídica como último tema nos grupos societários. Esse último nos grupos societários, o senhor sabe que nós falamos na nossa última aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Passarei para os senhores um trabalho, que é um resumo. Vou querer na aula de hoje apenas um resumo. Os senhores terão das 19 horas até as 22 horas para me entregar um resumo, tá? Por isso eu lançarei a aula agora mais cedo, agora à tarde, para que os senhores tenham a oportunidade de estudarem o material e fazerem um resumo de apenas uma aula, tá certo? No mais, desejo a todos bons estudos e estou aqui à inteira disposição para tirar eventuais dúvidas sobre a desconsideração da personalidade jurídica, tá? O resumo é de forma geral, tá? De forma bem passando para que eu saiba, tenha uma noção se vocês entenderam, porque vocês não tiram dúvidas. Então, fazendo através do resumo, os senhores tirarão a dúvida de vocês, tá certo? No mais, bons estudos. E nos veremos na nossa próxima web conferência da semana que vem.